Olá, olá, boa noite a todos. Como vocês estão vendo aqui, nós vamos falar de depressão, sobre esses aspectos mais desconhecidos, mais ocultos e mais na vida prática relacionadas à depressão. E porque, de fato, depressão se fala de um jeito que parece que é algo assim de outra natureza ou algo bobo, e a gente acaba não diagnosticando, a gente acaba não entendendo como é que a depressão consegue danificar, consegue paralisar a nossa vida. Então hoje eu vou falar de 4 danos na vida que a depressão causa, porque muitos alunos, eles perguntam, poxa, doutor Marco, como que eu consigo superar a depressão se eu tenho dívidas? Não tem como, dívidas causam depressão. Sim, de verdade, causam, mas eu não tenho emprego. Claro que eu tenho que estar deprimido. Eu tive um divórcio, ou meu relacionamento está ruim. Como é que você não vai ficar deprimido assim? Eu estou doente. Como é que eu não vou ter depressão? O fato é que sim, todos esses 4 elementos, né? Ou seja, você ter problemas financeiros, você ter dívidas, você estar desempregado, você ter passado por um divórcio, ou você está na iminência de se divorciar, ou você ter doenças físicas, tudo isso são gatilhos para a depressão. Mas o que pouca gente fala, aliás, eu sinceramente nunca vi isso falado de uma forma clara na internet, mas é o que a gente vê na prática, e isso é extremamente comprovado, e é aquilo que quem trabalha no campo de batalha, assim, atendendo o paciente na prática, vê que esses quadros, eles são causados também pela depressão. Então, esses quadros, né, dívidas, desemprego, divórcio e doenças, causam depressão? Podem causar. Não é todo mundo que tem isso que vai ter depressão. Agora, a depressão causa dívidas, causa desemprego, causa divórcio, causa doenças? Causa. E se você tem os 2 quadros, você tem que tratar os 2. Tem que não é uma obrigação. Mas o fato é que, porque tem que, eu não gosto da frase, porque como é que você tem que? Você não é obrigado a fazer isso, né? A ideia é que se você quer resolver isso e tem um quadro depressivo, se você não trata a depressão, não tem como isso melhorar, ou assim, melhora e esses problemas voltam. Então, a depressão é uma causa de dívidas, desemprego, divórcio e doenças, e caso ela esteja presente, obrigatoriamente ela precisa ser tratada para que você consiga resolver esse outro problema. A gente vai tratar os 2. E hoje eu vou falar, então, de que forma a depressão causa isso. Eu vou falar dicas para você saber se... Será que você está com um quadro depressivo relacionado a isso? E como não é dito, e são problemas reais, é muito comum que a gente atribua a causa do nosso sintoma a isso. Tudo bem, pode ser que seja um gatilho, mas eu vou dar as dicas para saber se tem uma depressão presente ou não, e eu vou dar dicas do que você pode fazer hoje aí, que mecanismos você pode utilizar, que estratégias você pode colocar em prática para melhorar tanto o quadro depressivo quanto esses problemas reais, tá? Por que eu estou dizendo? Porque essas estratégias, elas podem ajudar qualquer pessoa, se tem depressão, se não tem, se você é familiar, se você não tem nada, nunca teve e nunca quer ter, e tomara que tenha mesmo, que para você caminhar. Agora, se você tem um quadro depressivo, ou um quadro ansioso, ou enfim, qualquer quadro em que estes mecanismos estão presentes, você vai precisar de estratégias a mais do que essa. E por que isso? Porque é estudado e porque funciona, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou psiquiatra, meu nome é Marco Abud, eu sou psiquiatra, eu atendo clinicamente e eu sou psiquiatra clínico. Eu falo de pesquisa, né? Eu falo a questão de ciência, por quê? Porque a gente tem que tirar as coisas para ajudar a pessoa baseado nisso e também baseado na prática. Mas assim, o que eu gosto de fazer mesmo é clinicamente tratar. É que, assim, não tem como nenhum psiquiatra do mundo, nenhum país dar conta da quantidade de pessoas com quadros de saúde mental. Por quê? Porque o mundo hoje, por N motivos, com a pandemia mais ainda, faz com que o nosso cérebro tenha uma predisposição a entrar nesse estado. Então, não tem como. Não tem como no Brasil, de jeito nenhum, não tem como em São Paulo, não tem como no interior, menos ainda, não tem como nem nos países desenvolvidos.
Então, a ideia é que eu comecei esse trabalho exatamente para que você entenda e você possa falar com o seu médico aí. Porque, assim, quem vai estar na linha de frente? Ou é um psiquiatra que não está atualizado, ou é um clínico, um ginecologista, enfim, um nutrólogo ou um endócrino que não tem mão para tratar a depressão. Ele sabe, pode saber na teoria, assim como eu sei na teoria tratar qualquer coisa, né? Todo médico sabe, mas a gente não é atualizado, a gente não tem mão. Então isso é para que você possa avaliar e saber se o seu médico está indo no caminho certo, mas principalmente para que você possa colocar em prática coisas que funcionam aí. Funcionam você fazendo em casa, funcionam porque são testadas, feitas via digital, feitas online. E isso que é, na verdade, o futuro da psicologia e da psiquiatria. É nós darmos soluções que funcionam da mesma forma que no consultório, que funcionam aí. E aí a gente testa que estratégias de terapia funcionam para um quadro, funcionam para o outro. E aí não importa, né? Eu gosto de dizer isso porque é verdade. Até conversei com uma amiga minha que é psicóloga, super inteligente, e às vezes a gente fica muito preso na teoria, no porquê, né? Mas não pode ser isso, eu ouvi aquela teoria, eu ouvi aquilo. E eu sei, é confuso isso, porque tem muita teoria. Assim, nem quem é da área consegue atualizar, porque estão criando novas teorias. E aí eu digo que os diagnósticos, os nomes, as teorias, quem inventou fomos nós. E aqui o que eu passo para vocês não é porque eu acho que isso dá certo, porque isso é uma coisa que eu tenho mais afinidade, eu gosto. É porque isso é aquilo que dá certo na prática. Porque quando você está atendendo, né, ou quando você tem experiência em atender, e principalmente pacientes que são mais graves, que é a minoria, mas se você atende aquele paciente mais grave, você consegue saber, consegue fazer, né, aquilo melhorar, opa, isso mostra para você que é possível melhorar qualquer quadro, e lá não dá para, assim, você não importa que teoria que é, você vai tentar o que funciona. Então aqui eu falo, explico tudo, mas no fundo eu quero ver resultado. Eu não tenho não gosto de coisas que eu não sei se está melhorando. Eu gosto de ver melhora. Eu gosto. É isso que me motiva, é isso que tem que ser, tá? Então eu gosto de explicar isso para a gente parar de se perder um pouco nos detalhes. É claro que eu explico e falar que essas teorias não são as únicas, são as que mais funcionam, né? E o que ocorre é, a gente muitas vezes vai ficar preso em pensamentos que são pensamentos que fazem parte de quadros de sintomas não resolutivos, mas o que eu falo é, você pode achar que não funciona, você não precisa ter certeza, você não precisa ter confiança, você precisa tentar e fazer, porque a melhora ela se dá quando a gente treina novos hábitos, tá certo? A ideia isso é importante saber, por quê? Porque eu quero que a pessoa melhore. Quando tem alguém que está na sua frente, que a pessoa ela não consegue ver graça em nada, que ela não consegue sair da cama, que ela não está conseguindo comer, que ela sente muita dor, que ela está sem vitalidade, você vê que está sugada. Naquele momento, está lá a família e ela está confiando em você, isso em qualquer área, de verdade. Se você está ali, se você é o contato, que é aquela pessoa que vai ligar, se der certo, se não der certo, se a paciente piorar, se a paciente pensar em morrer, e que você é a pessoa que vai estar lá para matar no peito, por quê? Porque a nossa função é essa. Assim como que a função do cardiologista se a pessoa tiver infarto, né? Não é para mim que tem que procurar. É assim como se a pessoa tiver, né, um câncer de ovário, tem que ir para o ginecologista. E é isso que a gente faz. Então, quando você está lá, de verdade, o que você quer ver é o que funciona. E tem algumas pessoas que vão necessitar de medicação, algumas pessoas vão, não é a maioria, e o que eu posso dizer é que muitos casos não necessitam de medicação e, mesmo que você use, é possível melhorar mais sem remédio, e as estratégias que mantêm a longo prazo, elas não são medicamentosas, tá? Isso é importante. Então, sim, é possível, só que é importante a gente entender aquilo que funciona, porque é muito fácil falar, isso aqui melhora com remédio, não melhora. Tá, mas como fazer? Né? Quantas pessoas você fez na prática? Quantas pessoas teve lá? E a questão não é que eu seja melhor ou pior, é porque eu tive o privilégio de me formar aqui no HC
que é da USP, mas não quer dizer que a USP é os caras melhores, mais inteligentes, não tem médico bom em outro lugar. Tem médico bom em tudo quanto é lugar. Né? Tem médico bom no Sul, tem médico bom em Campinas, tem médico bom na Unesp, tem médico bom na Federal da Bahia, tem médico bom em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas tem uma coisa que não tem em nenhum lugar do Brasil, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Que é o HC. O HC, ele é o maior hospital da América Latina e é muita gente. E é muita gente de todos os tipos e muita gente grave. Então lá a gente consegue ver casos que em outros hospitais a pessoa vai ver 1 a 2 vezes enfim, na formação ou na residência. Lá a gente vê todo dia. A gente consegue e atende muita gente. A gente atende. E aí a gente vem com esse conhecimento prático. Só que o conhecimento prático ele não pode substituir o conhecimento científico, porque senão é chute. Tá? Então a ideia eu recomendo muito vocês seguirem médicos que tenham prática naquilo que eles estão falando. Porque a gente não consegue saber de tudo, tá? Não dá. E a ideia é que a gente, se a gente sabe onde a gente tem que atacar, a gente tem mais chances de vencer, tá? E esses quadros é para a gente melhorar. E os nomes que nós damos são nomes ruins, mas os nomes definem sintomas, eles não definem quem você é, tá? Então, a depressão, e aqui é uma simplificação, vou falar bastante de depressão, falo em outros vídeos, falo na maratona Supere a Depressão, que ela vai ocorrer, já tem data, eu não sei exatamente a data, mas fiquem digamos, atentos que a data já está marcada e vai ser divulgada daqui a pouco. Então, eu falo mais especificamente. Agora, depressão, e quem fala que é igual tristeza é porque nunca viu depressão na vida, tá? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vi do meu avô a primeira vez, ninguém imaginava que era depressão, e quando você vê, não tem nada a ver, antes fosse, né? A depressão, então, ela é uma alteração de conexões cerebrais que causam 3 principais alterações. Uma queda da energia. Então, depressão gera cansaço, gera fadiga, gera ficar mais difícil fazer as coisas. Parece que tudo é mais pesado. Gera cansaço físico e mental. Isso é uma das características-chave da depressão. Ela gera uma diminuição do prazer, que é uma diminuição do interesse. Então, a gente sente menos o gosto nas coisas boas da vida. O paralelo, isso não é algo que a gente pensa, é uma relação de sentimento. Então, é o paralelo, né? Por exemplo, a Covid. Eu não tive Covid, mas um dos sintomas, né, muita gente teve, é divulgado, é a perda do paladar, né? É a perda do olfato também. Então, quando a gente perde o paladar, e aí, às vezes eu tinha dor de garganta, ou a gente está, enfim, né, com uma sinusite, eu perdi o gosto das coisas, nariz entupido, eu não sentia meio gosto, né? Tudo meio gosto de isopor, mesmo aquilo que nós gostávamos. A depressão, o paralelo é você perde o gosto pela vida. A vida, você tem menos paladar, e isso não é algo que você pensa, isso é algo que você sente. Você tem menos interesse em fazer as coisas chatas, mas também as coisas que você gostava. Tudo é desinteressante. E uma questão, né, que é fundamental é a ruminação. Esses são os 3 sintomas: queda de energia, queda de prazer, interesse e ruminação. O que é ruminação? São pensamentos que ficam num looping, que vêm e vão, que eles ficam girando, não chegam a conclusão nenhuma, eles ficam girando em torno de 3 temas. Temas de culpa, temas de inferioridade, ou seja, que é o popular pensamento de baixa autoestima, que eu não tenho valor, e de desesperança, que não tem como dar certo, não adianta nem tentar. Isso é importante. Por quê? Porque cada quadro é diferente, tem outros sintomas. Agora, essa questão dos pensamentos, muito pouca gente fala. E o fato é que, se a gente não trata a ruminação, a pessoa não melhora. A ruminação, ela é uma causa de piora da depressão. Só que quando a pessoa está ruminando, ela não percebe. Então, uma dica, se você conseguir perceber, ótimo, ou se um familiar seu,
faz isso? Que a pessoa ela fala muito de um tema, de qualquer coisa que sempre tem a ver com culpa, ou seja, um arrependimento, uma coisa errada que ela fez, sempre tem a ver com quanto ela é ruim, enfim, é inferior, ou o quanto que não tem jeito. Então, se tem um pensamento de não ter jeito, um pensamento que eu sou inferior, eu sou pior do que todos, e um pensamento de culpa, se fica nesses 3 temas, as chances são de estar presente um quadro depressivo. Ah, a gente não pode ter esses pensamentos às vezes? Sim, e às vezes é bom até ter pensamento de culpa. Por quê? Porque isso faz com que a gente assuma a responsabilidade. A questão é que aqui fica girando, às vezes a pessoa não percebe e isso faz com que a pessoa se sinta pior e faz com que a pessoa tenha menos concentração. E é mentiroso esse pensamento. Isso é do cérebro depressivo, tem mecanismos biológicos que causam isso, tá? E aí a gente começando a entender esses pontos, mas mais uma vez, isso não é diagnóstico, isso são os elementos principais de um quadro depressivo, tá? Pode vir tristeza, pode não vir, precisa vir todos? Não, mas esses são os elementos principais. Tem alterações de sono, de apetite, alterações físicas, enfim, uma série de outras questões. Isso eu falo especificamente em outros vídeos, vai ter a Maratona Supere a Depressão, mas aí com base nisso a gente começa a poder entender como que a depressão causa isso daqui e como que se a gente não melhora, isso daqui também não tem como melhorar e provavelmente vai piorando, tá? A questão das dívidas, realmente muita gente tem, é uma questão estatística, não sou área de finanças, tá? Não sigam conselhos financeiros meus. Mas é importante a gente entender por quê? Porque isso é uma coisa que piora a depressão piora isso, tá? E um dos objetivos da depressão, quem fez o treinamento para mentes depressivas, que é baseado nas estratégias psicológicas práticas que mais funcionam para a depressão, uma das partes lá, né, é a resolução produtiva de problemas. E por quê? Para a pessoa treinar um método de resolver e tomar decisões. A depressão, ela diminui esta capacidade de decidir e resolver. E ela diminui isso desde as pessoas mais simples às pessoas mais graduadas. Ela diminui isso, não importa o quanto inteligente você seja. Eu atendi hoje uma médica brilhante que ela não estava conseguindo resolver. Ela não conseguia tomar uma decisão do que ela ia resolver primeiro, qual conta ela ia pagar primeiro. Ela não conseguia. E, claro que o pensamento falava que ela não tinha capacidade, que ela era burra, enfim. Mas, óbvio, não fazia nem sentido isso. Era médica, fez residência, super especialização, tinha doutorado, ela estava deprimida, tá? Então, uma paciente, né, que eu lembrei quando eu estava pensando nisso, eu lembrei uma paciente que eu atendi lá no HU. HU, assim, né? Então, eu me formei lá na Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo, o campus da medicina fica ali na Doutora Arnaldo. Não sei se vocês conhecem, é um prédio ali que foi reformado, bonito, né? Enfim, é uma casa lá. E aí atrás, ali em Pinheiros, tem o Hospital das Clínicas, que é gigantesco. Então, o Hospital das Clínicas tem vários prédios, né? Tem o INCOR fica ali no Hospital das Clínicas, tem o Instituto do Câncer ali do lado, tem o Instituto Central da Criança, tem lá o Instituto de Psiquiatria, que é um prédio bonitão também. E aí, também, a Universidade de São Paulo tem um campus lá no Butantã. Então, tem a cidade universitária. E a gente tem algumas aulas lá que fica as outras universidades, a Escola Politécnica, enfim, quem faz física, engenharia, matemática, fica lá. E lá tem um hospital universitário. Então, nós passamos nesses 2 hospitais. E eu atendia, né, no hospital universitário, e depois que eu me formei, eu fiquei como assistente. Assistente é um médico que presta concurso que assiste as pessoas. Então, eu era um médico lá concursado do HU para atender a população em volta do Butantã. Então, lá tem uma comunidade, tem pessoal ali bem simples, ali do Butantã, e tem quem mais que a gente atende? A gente atende os médicos, os alunos, os enfermeiros do próprio hospital e da própria universidade, né? E aí eu atendi, na verdade, uma paciente que ela era familiar de um
um funcionário do HU. Ela era familiar, o funcionário, eu não lembro, ele era algum funcionário que trabalhava lá no SAMI, eu não lembro direito, enfim. O marido dela era funcionário do HU e aí ela tinha direito de passar. E aí ela chegou para mim, ela era super jovem, jovem assim, né? Tinha uns 45 anos, mais ou menos, mas era jovem, né? E ela falava, você vai ter que falar para o meu marido que eu estou passando aqui? Não preciso. Aliás, eu falo assim, só tenho que falar para ele se você me falar alguma coisa que coloque a outra vida de outra pessoa em risco a sua vida. Isso sim, mas se não. Não, tá bom. Por quê? Né? Na verdade, ela não tinha feito faculdade, ela fez um técnico de enfermagem, ela trabalhava como técnica de enfermagem, e só que ela queria ser enfermeira, e ela estava fazendo faculdade de enfermagem à noite. Então ela trabalhava dando plantão de técnica de enfermagem, e eram alguns hospitais, trabalhava em ambulância, e ela fazia faculdade à noite, e tinha a questão, né? Ela era casada, e ela chegou para mim e falou o quê? Olha, eu não sei o que fazer mais. Eu vim aqui porque eu não sabia mais para onde ir, mas assim, meu problema é porque é que eu tô com muita dívida. Eu não sei o que fazer, eu acho que se você não pode resolver, mas pelo menos desabafar, porque eu não tenho para quem falar isso. Mas, meu Deus, eu não sei, acho que você não pode resolver. Meu problema é dinheiro mesmo. Tá bom, dinheiro é um problema. É um problema? Claro que é, né? Dinheiro só não é um problema para quem tem dinheiro, né? Mas o dinheiro também não é a solução, ele é uma coisa necessária para que você ache solução para o resto, né? Mas eu falei, bom, então me conta mais, né? E o fato é que, assim, o que ela foi contando? Ela começou a apresentar isso, obviamente, né? Eu estou aqui resumindo, mas na hora a gente vai tirando histórias, porque a pessoa não vai saber, né? Então a gente vai guiando, mas vocês podem fazer isso com vocês mesmos. Por isso que é importante saber, porque aí a gente consegue identificar na gente, a gente consegue saber o que está acontecendo, tá? Então aqui, resumindo, ela começou a apresentar um quadro depressivo. Ela começou a apresentar um quadro depressivo há 2 anos atrás. Uma depressão que foi ali devagarinho, começando com desânimo, com cansaço, ela começou a não ver graça nas coisas, tudo era muito mais chato, mais difícil, ela começou a procrastinar, era cansativo, ir pro trabalho, ela começou a ir pior na faculdade, ela começou a não conseguir tirar nota, ela começava a não conseguir estudar, a cabeça estava aérea, ela não conseguia prestar atenção, o raciocínio estava lento. E isso começou a acontecer gradualmente nos últimos 2 anos, tinha piorado, né, nos últimos meses. E aí ela começou a não conseguir acompanhar a faculdade e ela tinha vergonha de falar isso. Ela tinha vergonha, porque ela queria se formar, o marido dela estava pagando a faculdade, né? Ela era orgulhosa, tá certo. E ela trancou a faculdade sem falar para ele. Ela não contou. Ela saía, ficava ali, dava um tempo ali no carro dela, em algum lugar, ou ela ia para algum lugar e voltava. Mas ela não contou que ela trancou. Ela tinha trancado há vários meses já. E ela estava dando menos plantões, porque ela não aguentava. Ela não tinha energia. Então ela trancou a faculdade, ela estava dando menos plantões. E ela começou a ter vergonha de falar. E ela começou a ficar na hora da faculdade ali, ela ia para outro lugar, ou ela ia para o shopping, enfim, ela ficava ali dando uma volta. E ela começou a ver que quando ela comprava coisa, quando ela comia, quando ela comprava alguma coisa gostosa, ou uma roupa para ela, ela se sentia melhor. E ela começou a usar o dinheiro da faculdade, isso foi sem querer, mas assim, era o único momento que ela tinha um pouco de felicidade, porque ela não tinha graça mais em nada. Aí ela começou a descobrir que uma vez que ela compra ali, ela consegue também fazer um cartão. Ela pode fazer um cartão de crédito. Por quê? Porque ela começou a comprar, fizeram um cartão para ela. E ela começou a gastar no cartão. E ela não tinha como pagar o cartão. E aí ela falou que começou lá, e aí ela ficou desesperada quando chegou a R$2.000 a fatura do cartão.
tinha que esconder, não tinha que fazer. E ela não estava conseguindo trabalhar tanto. Aí, e tinha que pagar juros, né? Quem vê fatura de cartão de crédito, né? Cartão de crédito é a boleto que você tem que pagar, então não pode esquecer, porque você atrasa um dia, enfim, né? Infinitos juros, né? Enfim, isso sempre uma coisa que minha mãe falava muito para mim, né? Me dava muita bronca, eu fui aprendendo, mas já atrasei e já senti na amarra isso. Mas aí o que ela fez? Ela não tinha o que fazer, ela pegou um outro cartão. Ela pegou um outro cartão para pagar o primeiro. E aí vocês vão me falar, mas isso é uma coisa muito ruim. E é mesmo. E ela não é uma pessoa que é pouco esforçada, ou ela é uma pessoa que ela não é inteligente. Ela não estava em condições de pensar logicamente, porque a depressão não deixa. Ela não deixa que isso ocorra porque fica sem energia mental, cansa rápido e porque a pessoa fica presa na ruminação de culpa, de inutilidade, de desesperança, e aquilo tira a concentração dela para coisas objetivas. Então, é uma coisa que de fato não faz sentido, não faça isso. Mas ela não conseguia ver outra saída, ela fez. Só que ela não conseguiu se organizar. Ela não conseguiu, e ela até tentava não gastar mais, ela até parou, mas ela não conseguia se organizar. E ela também via que não estava conseguindo pagar esse outro cartão, e ela nem sabia em que ela estava gastando. E aí ela chegou, ela estava com uma dívida, ela falou de R$10.000, mais os juros, e a culpa era dela. Por quê? Porque ela era uma pessoa que não estudava, não estava trabalhando, não sabe o que fazer, e ela tinha acabado de tentar pegar um empréstimo. Tem um banco, né? Lá no Bardoel tem uma agência lá. Eu acho que não era Banco do Brasil, era Itaú, enfim, tem um Itaú, tinha Santander, eu não sei mais, tem tempo que eu não vou. Ela tinha ido lá para pegar um empréstimo. E negaram para ela. E ainda bem que negaram. Olha que interessante isso, interessante que eu digo, por quê? Para a gente entender, eu fiquei aqui, falei, puxa, eu preciso dar de uma forma prática para vocês o que acontece normalmente. Então, a depressão, ela tem essas características, e aí a pessoa, ela começa a se desorganizar financeiramente, por basicamente são 4 mecanismos principais. Ela, primeiro, tem gastos para aliviar. Quando a gente compra, dá prazer na hora. Dá, assim como quando a gente come um chocolate, quando a gente faz qualquer coisa que tenha esse mecanismo de alívio rápido, quando a gente recebe um like, quando a gente joga Candy Crush e pega uma estrelinha, tudo isso, né? Recompensas rápidas, elas dão prazer. Só que, mesmo assim, é um prazer muito efêmero. E, como na depressão, né, a pessoa não está conseguindo frear, a parte racional não está funcionando bem, muitas vezes ela vai ser impulsiva, ela não vai conseguir ter outro mecanismo para inibir aquilo. Então, isso é um dos mecanismos que pode acontecer. Mas tem um outro mecanismo. Por quê? Porque a pessoa tem menos energia para trabalhar. Então, a chance dela faltar, a chance dela, nesse caso, que ela dava plantão, não conseguir dar tanto plantão, ela chegar atrasada, ela render menos e aumenta o risco de desemprego, claro, faz com que ela ganhe menos. Que mais? Isso daqui, a depressão, faz com que a pessoa evite olhar para a conta. Por quê? Porque aquilo aumenta o sentimento de culpa. A pessoa não abre. Ela pega, esconde e deixa ele fechado. Ela não quer ver. É normal, porque a pessoa quer se proteger. Ela está muito agressiva. Só que o que acontece? Não ver não ajuda. E é ruim olhar? É ruim. Mas é que olhar não ajuda, não vai resolver. Quando olha, não piora. Você fica mais perto de resolver. Mas quando a pessoa está nesse quadro, ela faz sem querer. Ela não vai olhando, ela evita, ela se distrai. E isso, obviamente, faz com que ela tenha menos planos. E a depressão, ela diminui a nossa capacidade de concentração e o raciocínio. É mais difícil organizar o pensamento. Raciocínio matemático, raciocínio de começo, meio e fim, traçar etapas para resolver um problema é muito difícil.
É muito difícil. Isso não importa o quanto a pessoa seja inteligente. É uma questão relacionada ao cérebro depressivo. E aí, isso vai fazendo uma bola de neve. E imagina que ela tivesse pegado esse empréstimo. Você acha que não ia parar em 10 mil? Provavelmente ia aumentar. E uma coisa que, enfim, faz parte de como o banco ganha dinheiro, que vai tendo juros. E aquilo vira uma bola de neve. E aí, além da depressão, tem uma questão que aí, de fato, fica algo extremamente danoso. Então, e aí, quando a pessoa pega o dinheiro e não consegue, aumenta a culpa, aumenta a vergonha, aumenta a ruminação, prejudica o sono, ela fica preocupada. Isso faz com que ela tenha menos energia e ela vai se isolando. Ela vai se ficando reclusa. Ela perde o interesse em falar, ela tem vergonha. E isso vai alimentando. Mas ainda bem que negaram esse empréstimo para ela, né? Ainda bem que a gente começou lá a conversar, enfim, fez um plano de tratamento. O fato é que depois de um tempo ali, de algumas consultas, ela foi melhorando e a gente foi para o marido, e aí ela já tinha um plano para falar para ele, né? Enfim, foi um caso que eu lembrei, né? Muito emblemático. E a ideia é assim: a primeira coisa que é importante você fazer, então, se você está tendo isso, se você sente coisas parecidas com isso, se você sente que está gastando demais, se você está com menos energia para trabalhar, você não está conseguindo render tanto, você está evitando olhar, você não consegue, você deixa ali porque é cansativo, é doloroso, ou se você sente que você não consegue pensar e achar uma decisão, é tudo sem saída, dá uma olhada, fala, será que tem um quadro depressivo acontecendo? Porque senão, a chance de você tomar uma decisão que vai piorar é alta. Então, por que é importante tratar a depressão? Para você se sentir melhor e para você resolver. Porque no caso dela, a solução que ela achou ia piorar. Então, assim, a primeira coisa, se você suspeita, qual que é o primeiro passo? É não piorar. Não cavar mais o buraco. Ou seja, não pegue mais nenhum empréstimo. Não pegue. Ah, mas eu vou ficar devendo. É melhor ficar devendo do que pegar outro empréstimo. Porque aí você fica devendo para mais uma pessoa, com mais juros. Não pega outro empréstimo. Ficar devendo, não pagar, é menos ruim para as pessoas, para você, do que pegar outro empréstimo. Então não pegue outro empréstimo. Eu não sou especialista em finanças, isso é mandamento zero. Isso uma regra. Ah, mas não. Por quê? Porque você não está no seu melhor de tomada de decisão. Não é o seu melhor momento. E tudo bem. A gente vai o quê? Melhorar para poder o quê? Tomar a decisão estratégica. Isso é importante. Por isso que eu digo que a depressão é importante a gente entender e dar o primeiro passo. Porque se a gente esperar melhorar para começar a tratar, isso vai virando uma bola de neve. Então, a ideia não é a gente resolver para tratar, a gente vai fazendo os dois juntos. Primeiro passo, não pegue mais empréstimos. O que mais? Depois que você for melhorando, por quê? Porque precisa ir melhorando, tá? E aí, claro, aí você vai tendo uma clareza de raciocínio, você vai tendo um método para poder ali traçar o começo, meio e fim de resolver problemas. Aí você vai poder ter uma forma de falar para outra pessoa que seja mais assertiva, você vai fazer uma rede de apoio. Aí você vai negociar as taxas. Porque tem uma frase, eu sei, eu não gosto de dever, coisa que mais me deixa assim desesperado é dever para alguém. Não sei, eu fico bravo com várias coisas, mas isso me deixa envergonhado, não quero, né? Tem uma questão, né? Obviamente que familiar e enfim, né, pessoal falando, né, família de libanês, né, tudo, né, falando, não pegue dívida, não compre tudo à vista, né, o pessoal fala, compra à vista e não parcela, não faça taxa, não faça dívida, era uma coisa muito assim, mas a ideia é que, e é uma frase que um amigo meu me falou, e não é para você levar isso para a vida, mas ele falou de brincadeira, mas assim, nesse caso, a gente tem que entender que quem deve pouco, quem deve pouco se preocupa, quem deve muito, o outro que se preocupa, né? Por quê? Porque se você não tem, você vai negociar a taxa com o banco. Isso é óbvio. Porque ele quer ganhar, né? Melhor você negociar uma taxa menor de juros do que ele não receber nada? Sim.
Por isso que é melhor você ficar devendo do que pegar outro empréstimo, porque você vai pegar menos juros. Não que é bom ficar devendo, porque não quer dizer que você não vai pagar, quer dizer que isso vai ser uma coisa melhor para todo mundo. Então negocia as taxas. Mas isso, calma, o primeiro passo é não pegar empréstimo. Aí você, se o pensamento estiver confuso, você vai precisar primeiro ter essa melhora, você ter esse método de tomada de decisão, mas você não está piorando. E aí, quando alguém procurar, se alguém falar, não, mas tem a dívida, negocia a taxa, não paga, não fique nisso, não é problema. Por quê? Porque se não está dando para pagar, o problema é dos dois, é das duas pessoas, você e o credor. E é normal isso. Negocia a taxa. Depois, também, ou junto com essa organização, por isso que é importante tratar a depressão junto, porque senão vai ficando difícil. Mas esse você pode anotar, tá? Anotem aí. Não pega mais empréstimo, sempre negocia. Então, assim, tá chegando, você não pagou. Negocia isso. Eles não vão dar essa opção, mas você sempre negocia. Você não pagou, não sei o que. Negocia. Fala, quanto é que eu posso? Como é que eu faço? A pessoa vai te dar sugestões. Eles vão dar. Né? Só você falar, não consegue pagar, eles vão dar soluções para vocês, vão te ajudar. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. O terceiro, você vai priorizar. Priorizar a maior dívida com a maior taxa de juros. Aquilo que você deve mais, que tem maior juros, você vai focar naquilo. Por quê? Porque é aquilo que vai comer mais dinheiro. E a gente não resolve todos os problemas de uma vez. A gente resolve aquele problema que vai fazer diferença. Se a gente quer atacar vários inimigos de uma vez só, a gente perde a guerra. Né? Só que de vez em quando a gente está confuso, é difícil tomar essas decisões. A decisão que você precisa tomar é diagnosticar e começar. E começar tanto a resolver, mas principalmente a tratar. A gente vai fazendo as duas coisas juntas. E conforme você vai tratando a depressão, isso vai melhorando. Isso é reversível, só que agora a gente tem que estancar a sangria. Então, prioriza aquilo que é a maior tamanho de dívida e que tem a maior taxa. E o que é importante? Entender que isso não é só culpa. Culpa é diferente de responsabilidade. A depressão não é só culpa. Vai vir a culpa por estar deprimido. Mas você tem responsabilidade, você tem poder para resolver. Responsabilidade, é a mesma coisa, mas responsabilidade, pela minha definição, é algo que tem a ver com poder, com resolução. Você não é culpado, mas você tem poder, você tem responsabilidade. E você falar, ter alguém com quem você possa contar, isso é importante. Isso é importante. Para essa paciente, ela me procurou lá. Pode ser que seja um médico, pode ser que seja um terapeuta, dívidas, mas a gente ter essa sensação, né? Pegar sugestões, isso é válido, anota isso. Não faça, anota primeiro, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Não pega mais empréstimo, sempre negocia. Tudo que você receber, ali, se caso receber, negocia. A pessoa tem que te dar soluções. Então, a pessoa que é o seu credor, ela vai te dar, ela vai te ajudar. Prioriza, maior taxa, maior dívida e tenha um suporte para compartilhar isso. Porque a pessoa pode te dar soluções boas, ela pode não dar, ou ela pode não dar solução nenhuma, mas a sensação de compartilhar, isso eu já falei em outros vídeos, isso tem a ver com um mecanismo, uma substância que é extremamente importante para o bem-estar, que é a ocitocina. Tem a ver com a serotonina? A depressão tem, mas tem a ver com a noradrenalina, com a dopamina, com a ocitocina, com o GABA, glutamato. Tem outras químicas e é importante a gente entender o que fazer com isso, né? Mas isso ajuda você a sentir menos aqui, dá um alívio. Bom, então falamos, né, de dívidas, desemprego, né? Então, assim, uma coisa muito importante, isso é bastante estabelecido, né, na literatura, quem está desempregado ou você ficar desempregado aumenta o risco de você ter depressão. Isso é verdade. Então, desemprego causa depressão. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quem está deprimido, quem tem depressão, tem um risco muito maior de perder o emprego no próximo ano. Isso também é comprovado. Só que isso não é tão dito, né? Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque se você perdeu o emprego e tem depressão, a chance de você conseguir um outro emprego é muito menor. E se você estava com depressão, perdeu o emprego, a chance de se arrumar outro emprego é menor também.
por conta da falta de energia, da falta de concentração, do pensamento de inferioridade, a falta de confiança que você vai passar. É difícil não ficar preso nos negativos, nesses pensamentos. Por quê? Porque isso é da depressão. Existem estratégias antirruminativas. Então, a gente vai só olhar, saber que isso é uma parte alterada que está ocorrendo. Isso não é quem você é. E eu sei que é difícil, mas quando a gente começa a olhar, entender, dar nome para isso, a gente tem mais poder, começa a diminuir a força, tá? Isso tinha um outro paciente meu, esse eu atendi no consultório, ele faz tempo, isso, eu acho que foi ali, eu estava, se eu não me engano, eu estava, acho que começando aqui no YouTube, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Ele era um vendedor de uma concessionária, se não me engano, ele tinha uns 50 anos, né? Eu vou dar um nome fictício, né? Geraldo, né? Não é ele, eu junto o nome de outros pacientes para fazer um quadro que não vá interferir na privacidade, mas ele era um vendedor de concessionária, então tinha a questão do salário, tinha a questão de comissão, e o filho dele tinha falecido fazia 1 ano. O filho dele tinha falecido, ele era piloto de avião, e ele fazia muito voo fretado, e ele fazia muito voo para jogar pesticida, eu não sei se é esse o nome, né? Mas talvez não seja esse o nome que se usa, mas esses pesticidas em plantações, tem que passar um avião jogando e o avião dele sumiu. E aí ele desapareceu, e, enfim, dado como um óbito. Isso tinha sido há 1 ano. E esse paciente, né, ele me procurou, porque desde então ele começou a ficar preso no pensamento de culpa. Culpa é normal no luto? É normal. Uma culpa que dura esse tempo, isso não é esperado. Mas além disso, ele começou a ter uma sensação de que a vida estava sem sentido. Ele não via mais o porquê nas coisas. Ele vinha, ele acordava e de repente, por que fazer isso? Era uma coisa involuntária, ele não conseguia ver o propósito. E qual que é, e o que deixa a vida ter sentido? A vida, ela tem sentido quando ela é gostosa. Se ela para de ter sabor, ela para de ter sentido. É isso que motiva. Ai, qual o sentido da vida? E eu sei que você vai ter 500 explicações, mas basicamente o sentido da vida tem a ver com ser gostoso. Com a gente ver a recompensa. Não tem, a gente não está sensível a isso. A gente está sem paladar. Ele começou a não ter mais interesse em fazer coisas que ele gostava, incluindo em trabalhar. Ele falou que ele era muito bom vendedor, ele gosta de falar, ele gosta de pessoas, ele não tinha interesse mais nas pessoas. Ele não tinha, não dava vontade. E ele se sentia culpado por não ter interesse. Ele se sentia sozinho, mas também não tinha interesse. É um paradoxo da depressão. Ele começou a ter insônia, uma insônia terminal, né, que é comum na depressão, mas pode ter outros quadros, pode ter hipersonia, mas de acordar no meio da noite, com aquela angústia, aquele vazio, e não conseguir dormir mais. Ele começou a ficar mais irritado com os clientes. Ele começou a não ter concentração no que o cliente dizia. Então a pessoa perguntava para ele falava, eu esquecia, e aí, que absurdo, que vendedor esquece, não olha, ele desfocava. E ele começou a não vender, ele começou a não ter comissão, até que ele falou que estava mal, aí, enfim, começou a fazer outros tratamentos, foi para o INSS, a INSS é uma bagunça, aí deram benefício, não deram também, aí voltou e, no fundo, depois ele foi demitido. A ideia é que isso acontece, ele estava deprimido, e quando a pessoa ela é demitida, ela não tem mais saída. E aí ela foi lá basicamente porque ele tinha passado alguns psiquiatras de convênio, nada contra, eu trabalhei um pouco tempo em convênio, mas é que não dá, né? Ali é 10 minutos, enfim, não dá para ter uma melhora importante, mas assim, ele melhorou, ele estava usando medicação, a gente otimizou, mas depois ele ficou
a gente desmamou a medicação, ele continuou, fez, enfim, né, todo um plano, e ele trabalhou muito uma questão de terapia interpessoal, ele adorou a questão do mindfulness. É que no começo ele não conseguia, porque mindfulness ajuda, mas se você está com muita ruminação, não dá para fazer. Ele gostou, depois ele, né, comprou a ideia, mas a gente tem um plano, tem alívio, recuperação, resiliência e propósito e contribuição, mas tem que seguir essa ordem. Mas enfim, e aí ele super bem, o paciente que eu dei alta, é muito bom, tá na alta, a gente fica feliz. Mas isso acontece. E é muito comum, você não consegue desempenhar do jeito que você desempenha normalmente. Se você está com depressão há muito tempo, mais de 2 anos, mais crônica, é possível que você tenha esquecido como era antes. Mas, se você está pensando só em culpa, só em que você é inferior, ou que não tem jeito e você não consegue ver outra saída, isso é óbvio que está enganado. Porque não existe só ter essa explicação. Então, por mais que você não consiga ver, saiba que isso é mentiroso, isso é uma alteração. E que tem como reverter. Primeiro passo, vai resolver agora. Eu queria falar, faz isso. Não, mas você perceber é extremamente importante. E se você está tendo isso, seu desempenho está diminuindo, mas ainda está dando conta, a ideia é tratar. É tratar antes que isso aumente de tamanho. Por quê? Porque isso ajuda você a se manter e a fazer aquilo que você se propõe a fazer, tá? Então, o desemprego, isso daqui é algo que o desemprego aumenta o risco de depressão, mas o contrário é verdadeiro. Divórcio, a questão que a depressão, ela está associada a, por exemplo, se você é um casal cujo um dos parceiros tem depressão, isso aumenta 2 vezes o risco de divórcio no próximo ano. Então, num casal, isso é estatístico, quando um deles tem depressão, esse casal tem 2 vezes mais chance de se divorciar no ano seguinte. Isso é estatístico. E por que causa? Tem vários motivos, né? Primeiro, a pessoa com depressão, ela vai perder o interesse. Ela vai ter menos vontade de socializar, ela vai diminuir a libido. E a outra pessoa, ela pode não interpretar, e sim, de fato, pode ocorrer um afastamento. A culpa não é da pessoa, porque não é culpa dela ter depressão, e a outra pessoa tem escolha também. Então, não é isso. Isso é uma escolha da outra pessoa. Não é sua culpa. A ideia é que é sua. Você tem o poder e é a responsabilidade de a gente começar a melhorar. Não precisa ser rápido. Você tem. A gente está aqui, a gente está dando o primeiro passo. Agora, tem uma outra questão que pouca gente está atento. Se você está suspeitando que você tenha algum desses sintomas, não tome decisões definitivas no seu relacionamento. Eu não estou dizendo para você mudar ou para você não se divorciar, mas assim, não toma nenhuma decisão definitiva, até ter certeza que você ou não tem depressão ou que você começou a tratar, que começou a melhorar. Por quê? Porque as chances são que você está avaliando muito mal o seu relacionamento. Um exemplo é uma aluna do treinamento para mentes depressivas, se eu não me engano, foi da segunda, terceira turma, né? Então, algumas mensagens que, obviamente, ela mandou, né, para a equipe no privado, e ela contou, tem algumas historinhas, não vou dar detalhes, mas enfim, que a gente também não faz o diagnóstico específico, mas a gente faz uma orientação, além de orientar as técnicas. E aí era assim, né? A pergunta dela era se como resolver uma depressão que é causada por um relacionamento ruim. E ela perguntava se ela se divorciar ia melhorar a depressão dela. Como é que era? Basicamente, né, resumidamente, ela sentia que a vida dela não era a vida que ela queria. Ela não tinha mais desejo pelo marido. Ela não conseguia mais encostar nele. Ela não suportava mais o marido. Ela estava impaciente. Ela não via aquilo. Puxa, o relacionamento estava. Ela não via graça nenhuma no relacionamento. Ela não entendia como ela estava com aquele homem. Só que, além disso, ela também se sentia anestesiada para cuidar do filho. Ela se sentia anestesiada
para fazer as coisas que ela gostava de fazer. Ela cozinhava, né? Ela falava e ela não tinha mais vontade de cozinhar. Fazia receitas diferentes, ela não tinha mais. O filho, né? Ela cuidava do filho, o filho tinha 7 anos. Pelo que ela escreveu, 7 anos é uma idade que dá um trabalhinho, né? Até aí vai, aos 10, eles têm muita energia, né? Isso cansa muito. E ela começou a ter que ficar um período deitada. Aí ela falava, filho, a mamãe tá do dói aqui, eu vou deitar um pouquinho. Eu falei, mamãe, está melhor, mas ela começou a ter que ficar um tempo deitada, porque não conseguia, muito cansaço. Ela implicava quando o marido dava presente, quando ele não dava presente, ela implicava com as pessoas que ele chamava, mas implicava quando ele não chamava. E aí a ideia é que este quadro, ele ia além do relacionamento. Quer dizer o quê? Quer dizer que, não estou dizendo que ela não deveria se separar, ou que o marido enfim, não tinha culpa no cartório, não é isso. É que isso estava também no filho, estava também na cozinha, isso estava com outras pessoas e ela se sentia anestesiada, ela não sentia que ela tinha um lugar no mundo. Era uma insatisfação generalizada. E aí, não é importante você tomar decisão, por quê? Primeiro que você não está conseguindo pensar do ponto de vista de avaliar os riscos-benefícios, isso a depressão tira da gente, a gente avalia de forma ruim. E as chances são que, se está ruim o relacionamento, ele está pior ainda. E, por exemplo, a falta de libido, a falta de interesse, a falta de sentir um afeto pela outra pessoa é um sintoma depressivo. A depressão causa falta de libido. O antidepressivo também causa, é um problema isso. Mas a falta de interesse, a falta de comunicação afetiva é um sintoma da depressão. Pode ser que seja a questão do relacionamento? Pode, mas assim, aconteceu com o filho, aconteceu com as outras coisas, ou seja, estava diminuindo, não é culpa dela. A ideia é que a gente recupere isso até para ela poder avaliar se vale a pena ou não. Porque senão, imagina, tem o divórcio, mas ela continua sem ver saída nas outras questões e vem o sentimento de culpa e solidão. Então isso é importantíssimo. Não estou dizendo se você deve ou não estou dizendo que o marido não tem culpa, que não é uma coisa que pode acontecer. É que se isso está acontecendo, calma, não é urgente. Adia isso. Adia, coloca daqui a 2, 3 meses. O tratamento para depressão, ele não é imediato, mas não é para demorar tanto tempo também. Em 2, 3 meses, a gente tem que ter uma melhora caso trate, independentemente do tratamento. Certo? Isso é importantíssimo, tá? E a depressão, ela está associada a doenças de saúde. Isso pouca gente fala. Um dos elementos que causa a depressão não é o único, tá? Isso eu vou falar mais em outros vídeos, falo lá na maratona, mas isso, enfim, é algo que é muito claro, a gente não tem dúvidas disso, e é um dos elementos causais. A depressão, ela é causada, basicamente, eu falo isso depois do ponto de vista biológico, por 3 elementos, né? Um dos elementos é a química alterada. Muita gente fala só nisso, da serotonina. Isso é uma consequência da depressão, mas tem a ver com a noradrenalina, tem a ver com a dopamina, principalmente, com o glutamato. Mas tem uma química alterada? Tem. Mas a química, ela não vem antes. O que vem antes é um estado de inflamação cerebral crônica. Como assim? Calma, inflamação cerebral aguda é um quadro grave, chama, né? Encefalite, mas não é isso. Tem sintomas que não tem nada a ver com depressão, você não precisa se preocupar com isso, porque são sintomas bastante específicos. Mas essa inflamação, mas o que acontece? Isso ocorre com a Covid, ocorre relacionado à alimentação, relacionado a estresse que a gente passa na vida, traumas. Isso vai liberando substâncias no sangue chamadas citocinas. Eu vou falar isso depois em outras lives, mas de forma muito, muito simples. A citocina deixa um estado inflamatório no corpo. A citocina ativa uma célulazinha que tem no cérebro. O cérebro não tem só neurônio. Neurônio é uma célula, né? Mas tem outras células que não são neurônios, mas elas servem para limpar outras sujeiras, né? Elas servem para tirar impurezas. Tem uma célula que é muito comum, que é a micróglia. É uma outra célula que tem no cérebro que não é o neurônio. Só que essa inflamação faz com que essa célula comece a atacar os neurônios do prazer, os neurônios da motivação. E isso faz com que a serotonina, a noradrenalina, a dopamina diminua.
Isso faz com que o cérebro em depressão, ele perceba que ele está doente e ele libera mais inflamação ainda. Porque ele vê que tem uma doença. A inflamação ela tem um poder de curar, mas se ela está em excesso, ela vai atacar o próprio corpo. Então, inflamação de outra doença causa depressão, igual a Covid, sim, mas a depressão faz com que libere mais inflamação e também causa mais risco de saúde. Que riscos de saúde? A depressão, ela aumenta o risco de obesidade, ela aumenta o risco de diabetes tipo 2, ela aumenta o risco de pressão alta, ela aumenta o risco porque está inflamado, tem mais, o corpo está liberando mais cortisol, mais adrenalina, porque ele sente que tem um inimigo atacando ele, só que é ele mesmo. E também, claro, que a alimentação, o sedentarismo também ocorre. Ele aumenta o risco de problemas de colesterol, né, que é dislipidemia, que é um aumento do LDL, dos triglicérides. Agora, qual é o maior risco que a depressão causa? A depressão, ela faz com que você tenha 2 vezes mais chance de morrer por infarto. A depressão, ela é um fator de risco, ela aumenta o risco de infarto, mas, estatisticamente, ela é um fator de risco mais poderoso do que o cigarro. Então, quem tem depressão tem mais risco de ter problema do coração do que quem fuma. Quem tem depressão, ela é um fator de risco maior do que a diabetes. Quem tem diabetes tem um risco maior de ter problemas cardíacos e vice-versa. Agora, quem tem depressão tem mais risco de ter problemas cardíacos do que quem tem diabetes. Quem tem depressão tem mais risco do que quem tem problema de colesterol e de pressão alta. A depressão é um dos principais fatores de risco para ter um infarto e para ter um infarto que pode ser letal. Isso, assim, não quero assustar você, mas isso é estudado. Por quê? Porque essa questão de doença da mente, do corpo, assim, o nosso corpo ele não está nem aí, ele é uma coisa só. A gente divide para poder melhorar. E é claro, a gente vai tratar os dois. Aqui, claro que eu não vou conseguir, né, resolver, a gente não vai, né, ver todas as questões, mas o primeiro veja se esses 3 elementos estão presentes em algum dos problemas da sua vida. Esses são os problemas mais comuns, mas quando tem outro problema que você não acha solução, investiga. Pode ser que não, eu não quero que tenha. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você tenha. Agora, a chance de você ter é de 50%. De você ter algum quadro de saúde mental. A depressão é um dos mais comuns, existem outros. Isso é estatístico. A chance de todo adulto ter um quadro de saúde mental ao longo da vida é de 50%. É um cara ou coroa. Agora, se você não tiver, a chance de alguém ter próximo a você é 100%. Eu não queria que fosse assim, mas o mundo, ele predispõe a esses estados, porque tá diferente. Não tem problema, a gente está vivendo mais também, tem facilidades. A ideia é a gente usar o que a gente tem de ferramentas para poder lidar com essas dificuldades que o mundo traz. Então, o que eu quero, assim, na questão das dívidas, esse passo a passo aqui é importante para a gente não piorar. E se você acha que você tem problema financeiro, você está gastando para aliviar, porque você não está tendo energia para conseguir trabalhar, então você está ganhando menos do que você gasta. Se você evita olhar para a conta, evita olhar para o extrato, se você evita pensar sobre dinheiro, fazer o seu orçamento, porque é doloroso, porque é difícil, opa. E se você está tendo muita dificuldade de concentração, você não está conseguindo pensar, organizar, tá confuso, opa, sinal de alerta. E aí, primeiro passo, não pega mais empréstimo. Não pega mais. Isso é uma das coisas que, se tem uma coisa para levar, isso, porque isso faz diferença, não para resolver, não resolve, mas isso dá o primeiro passo e faz com que você esteja mais próximo da saída do que mais no buraco, tá bom? Tá bom, pessoal? É isso, compartilhem, muito obrigado. Fiquem atentos porque o pessoal, nós vamos divulgar logo a data da próxima maratona Supere a Depressão, em que eu falo muito mais sobre depressão, dou muito mais dicas, falo sobre estratégias, sobre tratamentos que funcionam, remédio, como parar remédio, suplemento, enfim, tem tudo isso. Um abraço, pessoal, boa noite para vocês, tchau, tchau.